quero conversar com os irmãos um pouco sobre as crianças. Criança, você tem filho? Se você não tem filho, mas é possível que um dia você que está aqui, que é solteiro, se case e tenha filhos. De ideia. Então, eu quero pensar hoje sobre ensinando bem o coração da criança. Tem gente que não se importa muito com a criança. Deixa que aconteça o que acontecer. Acha que é só levantar de manhã, dar o cafezinho, o leitinho para a criança, o almoço e o jantar, e depois levar para a escola. Mas isso é necessário. Entretanto, coisa mais necessária ainda é trabalhar o coração da criança para as questões eternas. Porque Deus não deu filho para vocês, para nós, para serem, a gente deixar que caminhe no caminho do inferno. Deus deu filhos para crentes, para que os crentes ensinem o caminho do céu. E é por aí que eu quero trabalhar essa noite, esse ensinando bem o coração da criança, implantando graça no coração da criança. Deuteronômio 6, de 1 a 7, diz assim: esses, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Uma palavra aqui que a gente precisa ter na memória: ensinar. Para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho. Então, lembre dos netinhos também, que você pode ajudar essas crianças a caminharem no caminho do Senhor. Todos os dias da tua vida. Que dia? Todos os dias da tua vida você tem que estar preocupado com essa criança, com esse filho. E pode também preocupar com a criança do vizinho. Porque criança, você precisa de orientar, formar o coração da criança. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu quero fazer uma nota aqui. Adorador de um único Senhor, ou adorador de vários senhores. Ora, adorador de um Senhor é monoteísta, adora apenas um Deus. Adorador de vários deuses, politeístas, adora, tem o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das bênçãos, o Deus da dificuldade dos desatadores de nó, e por aí vai. Tem vários. Mas Israel está aqui tendo uma mensagem no versículo 4 aí. Nosso Deus é o único Senhor. Versículos 5 e 7. 5, 6 e 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, não é uma palavra que, se você quiser faz ou não, é uma ordem. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Emoção. Quando nós cantamos aqui logo no começo do culto, foi maravilhoso, emoção. Trago alegria dentro do meu coração. Não é emoção? Só que é verdade. Eu trago alegria dentro do meu coração. Por quê? Pela salvação que recebi do meu Senhor. Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
E tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Viu que responsabilidade que os pais têm? Nem sempre eles estão percebendo e nem entendendo e nem sabendo dessa responsabilidade que Deus dá aos pais. Não é apenas fazer uma madeirinha e deixar o menino crescer de qualquer jeito. É instruir na graça e no conhecimento. Se a gente tem filhos, olha, nós temos 4 filhas, nós lutamos com essas crianças, nós fizemos culto doméstico, nós a levamos para a igreja, e eu fico feliz porque elas estão todas na igreja, e são líderes, elas são líderes. Nós tínhamos, quando a nossa filha mais velha tinha 12 anos, na igreja de Dourados, a regente do coral falou: você vai tocar esse hino e eu vou reger. Ela tremeu, mas tocou. Glória a Deus. Eu ainda lembro. Mais tarde, a nossa filha caçula, ela fez o seminário de regência. E ela passou a reger o coral, lá em Dourados, o coralzão grande. Então nós estávamos, toda a família, no coral. Gente, coisa maravilhosa é você cantar para a glória de Deus, saber que Deus se agrada de um coral. E se você olhar a Bíblia, tiver a paciência de ler, olhar, prestar atenção, você vai chegar num ponto, num tempo, num lugar, numa parte da Bíblia, que o povo estava com medo dos inimigos. E Deus falou assim: canta, levanta o coral, vai. O coral da vitória contra o inimigo que queria derrotar Israel. Você imaginou o quanto um coral tem poder até de derrotar inimigo sem nenhuma ação de material bélico, de espada, nada. Foi só o cântico coral. O cântico coral é maravilhoso. Gente, como eu gosto daquele coral que fala... esqueci o nome dele. Se eu lembrar depois eu falo. Mas a música começa muito bonito. Fala de Abraão lá. O nosso tema para hoje é ensinando bem o coração da criança. Coração. Por que eu estou falando ensinar bem o coração? O coração é a vida, é o centro. Se tirar o coração, morre. Mas se um coração ficar seco também, ele vai ficar seco. Ele não vai ter emoção, ele não vai ter função perfeita. Vai ter a função apenas de de fazer o sangue circular nas veias. Ensinando bem o coração da criança. Para isso, é preciso os pais entendam bem os propósitos de Deus em relação à criação dos filhos. Deus é quem faz nascer, porém, nas questões humanas, quem acompanha o crescimento são os pais. É claro que Deus acompanha, é claro que Deus dá o crescimento, mas quem tem a responsabilidade pessoal aqui são os pais. Tem muita coisa que é própria do homem fazer. Deus tem o seu critério, mas ele põe algumas coisas na responsabilidade do homem. É preciso fazer arder a lei divina no coração da criança, fazê-la aprender que a lei divina precisa ser gravada no coração e na mente. Você já viu isso? Gravado no coração e na mente. Hebreus 10, 16 se refere ao profeta Jeremias e diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. Então, no coração, as leis.
e sobre a sua mente as escreverei. Você viu que responsabilidade nós temos? No coração, a lei. Eu tenho que chegar ali onde é que tem um sinal vermelho, e não é porque está livre que eu vou invadir o sinal. Não, é lei, está lá. Eu não preciso ficar reclamando lá, esse sinal me atrapalhando a minha viagem. Não, está no coração. Eu fico feliz que tem alguém que criou uma lei para a minha paz, para a minha felicidade, para a minha segurança, para que eu não me atrapalhasse em algum acidente. Mas então Deus, na lei de Deus, Deus quer imprimir, colocar esta lei dele, essa orientação no coração e na mente. Deus não deu filhos para que os pais deixem eles andarem pelos caminhos que conduzem ao inferno. Deus deu filhos para que os pais ensinem a boa vivência para o caminho que é do céu. Muitos pais estão entregando seus filhos a estranhos que não têm amor e nem misericórdia deles. Ixi, tem muito. Entregando a pessoas que não o conhecem. Pessoas de corações endurecidos, almas ressecadas, desprovidas de conhecimento e desprovidas da graça. E tem pais entregando esses filhos para pessoas com todas essas características nocivas. Outras entregam os seus filhos para serem educados pela TV, celulares, computadores e outros entretenimentos. Tem ainda os pais que liberam seus filhos para serem ensinados pelos meninos da rua. E como tem? Não está incomodando aqui dentro de casa. Está ali na rua. Não é que não possa brincar na rua. Pode. Você tem que saber com quem vai brincar. Você tem que saber qual é o outro menino que vai brincar com o seu filho. Eu conheci uma pessoa que só tinha um filho. E outra pessoa que só tinha um filho. Então, um levava uma semana, um levava um dia lá para o menino brincar com o outro. Na outra semana, aquele de lá trazia o menino, porque são duas pessoas de responsabilidade e esse menino aprende a brincar com pessoas responsáveis. Não vai aprender com os da rua, porque ali se ele está brincando na presença de um pai, ele está sendo vigiado. E criança precisa ser vigiada, precisa ser orientada, precisa estar à disponibilidade dos pais e serem obedientes aos pais. Então, procure, se você só tem um filho, procure alguém da sua vivência, amigo seu, para que seu filho brinque com aquele outro para crescer no bom ensinamento. Porque se o outro pai, outra mãe, tiverem o mesmo bom propósito, ele vai ajudar você e você vai ajudar ele. Então as famílias vão se organizando de uma maneira orientada. Os filhos são criados para a glória de Deus. Satanás não pode ser orientador dos filhos dos crentes. Seu filho, criado para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Criado para a glória de Deus. Mas Satanás quer tirar esse direito do seu filho. Os pais devem implantar a educação formativa, formar orientação no coração da criança, ensinar bem o coração da criança, porque a criança é disponível para aprender. Se não obedecerem, então apliquem a educação corretiva. Então aqui tem duas dicas de ensinamento. A educação formativa, formar o caráter, ou a educação corretiva, aquela que você traz a criança, bota no colo, meia hora, bate um papinho com ela. A criança quer saber de brincar, não é de escutar, mas ela escutando bem, essa meia hora que você investe tempo, da outra vez, quando você falar, ela fala assim, não quero ficar meia hora no colo da mãe nem do pai, escutando aqueles negócios. E ela já vai obedecer.
Criança não gosta de ficar meia hora escutando, mas fala: filhinho, você é criação de Deus, você precisa de ser obediente. Vai, fala da Bíblia, fala para essa criança, ela vai aprender e outra vez ela vai obedecer. O melhor presente que o pai dá para o filho é mostrar para ele o Deus glorioso. Se os pais fizerem os filhos obedecerem, saborearem a glória de Deus, eles saberão rejeitar as iguarias do diabo. O diabo vai oferecer iguarias para eles. Mas se você ensinou eles a saborear a glória de Deus, quando o diabo oferecer as iguarias, ele fala assim: não quero. Isso é nojento, isso é péssimo, isso não pode. Lembra de Daniel? Daniel lhe foi oferecido iguarias, mas ele estava ensinado, enquanto os pais estavam com ele, ensinaram bem. E ele aprendeu, e aprendeu a se defender também das iguarias do diabo. Eles terão alegria no Senhor, terão alegria em servirem a Deus, não serão os provedores de entretenimento em alegrias falsas. Tem muito entretenimento falso, que promove uma alegria falsa, mas eles saberão ter o seu entretenimento verdadeiro. Gente, cantar no coral é muito bom, e é verdadeiro, e é bom, e é muito bom. Os filhos das trevas não serão os seus educadores. A alegria dos filhos não deve estar apenas em coisas, mas em conhecerem a glória de Deus. Vamos ensinar os nossos filhos a conhecerem a glória de Deus. Quando eu falei que do coral, que eu gosto muito, grande é Jeová. Grande é Jeová. Se você não conhece esse cântico, vai no YouTube e pede lá: grande é o Jeová. E você vai vibrar. Grande é Deus. Continuando aqui o nosso assunto, tudo isso se desenvolve em 3 sustentáculos do ser humano. O que se desenvolve no ser humano? A alegria de estar com Deus, a alegria de conhecer a lei e pôr no coração, e tudo isso se desenvolve em 3 sustentáculos. O coração, este é o centro das emoções. A mente, essa é a líder dos direcionamentos. Você tem o coração feliz e você tem a mente para te direcionar. E a alma, que está acolhedora dos elementos que provêm da mente e do coração. Por isso, os pais têm que ensinar essa criança a trabalhar o coração, a mente, e orientar que a alma dela é a que vai ser acolhedora dos elementos que se sustentarão para a eternidade. Aí você já tem o coração, a mente e a alma, que a alma vai ser beneficiada na eternidade. Por isso, os pais devem alimentar o coração das crianças para serem sensíveis e boas emoções. Em nome de Jesus, por causa dos galardões. Quem conhece esse texto? Inculcarem na mente das crianças ensinamentos que conduzem a uma idoneidade virtuosa, vitoriosa. Dar alimentos espirituais fundamentais para que a alma dessas crianças não sejam secas e vazias da graça divina. A alma de criança tem que ser alegre também. Se a nossa se alegra com as questões divinas, a da criança também é pequena, mas ela aprende com o nosso testemunho, aprende.
Aprende com a nossa vida. Aprende com a vida do casal. Deus tem os métodos especiais para o bom desenvolvimento das crianças em toda a sua estrutura. Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Palavra no coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. O que é inculcar? Botar dentro. Falarás sentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te ou levantar-se. É interessante, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é de uma parte do coração. Porque quando eu era menino, tinha um livrinho que falava sobre o coração. Era um livrinho de evangelização. E tinha um coração cheio de tudo que era ruim. Tinha barata, grilo, sapo. Aquele desenho antigamente. Hoje não existe mais isso, não tem. Eu tenho outros métodos, mas aí o indivíduo se converteu. Aí você vê os bichinhos tudo saindo de dentro do coração. Então o coração cabe muita coisa. Cabe aquilo que é bom e cabe aquilo que é ruim também. Mas quando é para falar sobre a palavra de Deus, tem que estar enchendo o coração. O coração é a fonte das emoções. É um depósito de muitas coisas e sempre cabe mais. Cabem as obras da carne, Gálatas 5, 19 e 20. Não deve pôr, mas cabe. Se quiser, cabe. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o coração cabe tudo isso, se quiser. Se você quiser liberar o seu coração para essas coisas ruins, nojentas, pode liberar. Porque no coração cabe. Mas no coração cabe também o fruto do Espírito. Você pode olhar que Paulo fala as obras da carne, que são muito, mas o Espírito, o fruto do Espírito é um. Porque é um o Espírito. E ele então, nesse um fruto do Espírito, ele fala que cabe o amor, cabe a alegria, cabe a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembra que a obra da carne, tais coisas pratica, não herdarão o reino? Agora esses que têm o fruto do Espírito dentro do coração, contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Aplicando, digo, cuidado com o coração. Ele pode ser enganoso e tornar nocivo para a alma. Ele pode ser criado novo e ser benéfico para a alma. Lembra que Nicodemos vai e Jesus falou assim, você precisa de um novo coração. Nós lemos hoje, por ocasião da escola dominical, que Deus pode trocar o coração de pedra por um de carne. Então, trabalhe o coração da criança para que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça acumulando boas coisas na sua vida. Implante a graça do Salvador Jesus no coração da criança. Você está entendendo o que é o coração da criança, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, do seu vizinho? É esse coração que deve ser trabalhado. Ensine o coração da criança a recusar os lixos que prejudicam a vida cristã. A igreja, a sociedade e a alma. Tem muita coisa que prejudica o coração da criança. Você já viu criança que gosta de xingar? Quando eu fazia fisioterapia do braço, que dói muito, a fisioterapeuta falou assim, pode xingar. Eu falei, por quê, moça? Não, porque quase todo mundo xinga quando
puxa o braço que dói. Eu vi um gurizinho xingar muito. Gente, aquele gurizinho era mal ensinado. Não ensinaram ele a ter uma postura idônea. Ele era um gurizinho assim nos 11 para 12 anos. Já tinha que ter aprendido muita coisa boa. Mas ele xingava bastante. Então, nós temos as nossas crianças, nós temos que ensinar, olha, a nossa língua, a nossa fala tem que ser com pureza. Uma fala bonita, uma fala clássica, uma fala que resulta em glória de Deus. Nada dessas coisas que vão alimentar o ego de Satanás. Ensine a criança a recusar os lixos que prejudicam a vida cristã, prejudicam a igreja, prejudicam a sociedade e prejudicam a alma dela. Ensine a criança a recusar o ódio, as palavras frívolas, a fofoca, a maledicência e tudo que não faz bem para a vida. Esteja como a criança aos pés de Jesus, junto com Jesus, ao lado de Jesus. Eu vou repetir. Esteja com a criança, aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, junto com Jesus. Faça isso. Esteja com a criança, orando com ela, louvando com ela, cultuando com ela. Sabe de uma coisa? Tem gente que deixa as crianças em casa e vai para a igreja sozinho. Eu já conheci família desse jeito. Deixa as crianças, não, elas querem dormir, elas precisam dormir até mais tarde, mas na segunda-feira tem que levantar cedo para ir para a escola, e levanta, e acorda. Mas no domingo, 9 horas, ainda tem que dormir mais. Eu já conheci pessoas assim, deixa as crianças dormindo, vão sozinhas. Não segura na mão da criança para ensinar o caminho que ela deve andar. Ela pode ser um exemplo na boca de Jesus para reprovar as condições de maus intentos ou oferecer condições de mudanças valiosas aos corações benignos. Então essa criança pode ser um exemplo para reprovar alguém ou para exaltar alguém aos pés de Jesus. Veja que Jesus disse, mas Jesus sabendo, é Lucas 9, 47 e 48. Mas Jesus sabendo o coração do que passava, tomou uma criança, colocou junto a si e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que me enviou, que entre vós for o menor de todos, esse é o maior. Jesus pega uma criança para dar uma dica. Olha, vocês podem ser reprovados, ou então vocês podem ser aprovados. Faça como uma criança, com a sinceridade da criança. Jesus usou ali a criança para mostrar que, nesse caso ali, a criança era uma criança que não tinha a malícia do coração. Mas aqueles que estavam ali perseguindo a Jesus tinham malícia no coração. E Jesus fala assim, não façam assim. Vocês precisam ter a noção da seriedade. Eu quero tratar em primeiro lugar aqui que nos preocupamos em orientar os pais a ensinarem a criança a guardar as boas coisas do coração. Em segundo lugar, veremos que os pais devem ensinar a criança a acumular, encher a mente e o coração, a mente das crianças com coisas não apenas seculares, mas as questões eternas. Deuteronômio 6 e 7 já nos orientou isso aí. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás. Como agora nós estamos falando sobre a mente, falamos muito sobre o coração, agora vamos nos preocupar com a mente da criança. Inculcarás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, em todo o tempo que você estiver perto da sua criança, deve estar orientando as boas questões
do caminho da eternidade celestial. Algumas expressões marcam esse texto como referência da criança aos filhos. Primeiro, inculcar, botar dentro da cabeça dos filhos a palavra de Deus. Segundo, falar em todo o tempo, assentado em casa. Será que estamos fazendo isso, conseguindo fazer isso? Administrar os celulares e outros entretenimentos? Ensinar no caminho. Será que quando estamos caminhando com as crianças, estamos ensinando alguma coisa? Eu vi outro dia, a gente precisa aprender também a aproveitar as oportunidades de ensinar. Às vezes a criança faz uma coisa e você fala assim, olha, não faz isso por isso. Eu estava outro dia numa empresa grande aí, com mais de 80 funcionários, e no começo do ano eles me convidaram para fazer uma oração com eles lá, e eu fiz uma exposição bíblica rapidinho, e depois eles cantaram o hino nacional, ergueram a bandeira, e no que estava erguendo a bandeira, alguém falou assim, está de cabeça para baixo a bandeira. O que o dono fez? Falou, baixa e vamos arrumar. E ele pegou um microfone e eu fiquei achando muito interessante o que ele fez. Ele usou da oportunidade para dar uma dica para todos os ouvintes. Falou assim, olha, vocês viram? Alguém viu que a bandeira estava subindo de uma maneira errada. Alguém viu e falou. O que nós fizemos? Nós baixamos a bandeira e nós subimos a bandeira da maneira correta. Muito melhor que a gente, quando está vendo um erro, a gente denuncie logo, do que deixar o pessoal da rua, que é na beira da BR, o pessoal da rua passar e falar assim, a bandeira está de cabeça para baixo. Então ele aproveitou a oportunidade, a ocasião. O pai e a mãe tem que, quando está andando com essa criança no caminho, tem que aproveitar a ocasião para estar ensinando. Às vezes surgem oportunidades de ensinar. No caminho estamos guardando a mão dos filhos para que elas tenham ensinamentos sobre as coisas eternas e boas. Antes de dormir, difícil, muito cansado. Ao levantar, difícil, muito ocupado. Em terceiro lugar, os pais devem velar pela alma da criança. A criança também tem alma, gente. Não é só os pais que têm alma, as crianças têm alma. Devem fazer o máximo para a criança não cresça com a alma seca, desprovida da graça salvadora. Nada daquela ideia maldita que move alguns pais sem noção e dizem, quando o menino crescer, ele escolha a religião que quiser. Escolha fazer o seu modo de servir a Deus da maneira que quiser. É uma maneira muito fútil, muito errada, porque o pai, de acordo com a Bíblia, é obrigado a orientar. Então este é o pensamento diabólico, se for expressão da boca de um dos cristãos. Então o cristão não deve pensar desse jeito. O cristão deve pensar, menino, vamos crescer na graça e no conhecimento. Não é apenas quando ele crescer, ele vai procurar o que é melhor para ele. Provérbios 22, 6. Ensina o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Muitos pais não se preocupam com a formação religiosa dos filhos. Tem pais que acham balela educação religiosa para os filhos. Outros têm preguiça. E ainda tem aqueles que estão presentes com a família neste mundo, porém distante nas questões espirituais e eternas. Josué se preocupava com as famílias da sua nação, mas com a dele. Era uma atenção especial, prioritária. Veja comigo o que ele diz. Josué 24:15. Porém, se vos parece servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
e aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, escolham: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a minha postura, a sua postura, a postura de Josué. Eu e a minha casa. Se os outros quiserem fazer errado, eu estou aqui ensinando, eu estou aqui fazendo a orientação bíblica. Mas se elas não quiserem essa orientação bíblica, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só eu não, eu e a minha casa. Uma dica do apóstolo Paulo, uma dica. Paulo dá uma dica. 2 Coríntios 12, 14 e 15, a primeira parte. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros, procuro pessoas, não os bens. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Viu? A ideia não são os filhos que vão entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. A alma não pode ser seca, a alma tem que ser vibrante. Então, nós temos aí uma ideia de ensinar bem o coração da criança, a mente da criança e a alma. Vamos para as considerações finais de ensinando bem o coração da criança. O coração da criança é a área do corpo humano que pode receber boas coisas ou coisas ruins. Pode ser moldado e recheado com a graça de Cristo. Os primeiros exemplos são os pais. Se há briga entre o marido e a mulher, a criança chora. Se há carinho entre o marido e a mulher, a criança deseja. Se há ensino no lar, a criança aprende. Ensine o coração da criança a ser cheio de bondade, felicidade, amor e tudo de bom que possa ter para encher este coração. Em segundo lugar, nós vimos sobre ensinar a criança a trabalhar a mente, a ter uma mente sadia e a colocar coisas boas nas mentes da criança. E aí nós vimos Deuteronômio 6, versículo 7. Tu inculcarás aos teus filhos, é responsabilidade do pai. Abrir a cabeça do menino assim, ó. Não vai fazer isso literalmente não, mas na sua mente, na sua cabeça, abre, coloca lá dentro. Tem criança que aprende fácil, outros demoram mais a aprender, mas inculpa. Deles falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. E por fim, nós vimos a alma da criança, que os pais têm responsabilidade de ensinar a criança a ter uma alma pura, encher da graça e do conhecimento de Cristo, esmerar no fruto do Espírito na vida das obras da carne, alimentar a alma da criança com as verdades divinas, o amor de Cristo e a beleza da santidade divina. A criança não pode ter uma alma seca, sem vida e sem vigor. Faça o amor de Cristo arder na alma dos seus filhos. Assim, vocês estarão criando filhos para a glória de Deus e nunca para o diabo ter deleite e massacrar os filhos de vocês. Criem filhos para a glória de Deus. Glória ao Deus eterno. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Deus, Senhor e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos num mundo tão influenciado por tantas coisas difíceis de a gente ser contra. Mas abençoa que a gente possa ser a favor das coisas que Tu tens nos orientado. Abençoa as crianças que possam crescer na graça e no conhecimento. Abençoa os pais, o Pai Santo, que tenha a capacidade de ter a idoneidade, a responsabilidade, a vontade, o desejo de que os filhos cresçam para Ti e nunca para a glória do diabo. Senhor, abençoa. Tu és o Deus dono das crianças, dono das famílias da igreja, dono dos Teus filhos. Abençoa em nome de Jesus. E que o Teu amor eterno, amor que
deu filhos a famílias desta igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que a gente precisa ter uma noção de que uma criança tem um coração puro, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje por tudo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.